Benetton e Williams valendo a primeira posição para dois pilotos britânicos e que nenhum deles venceu corrida até hoje na Fórmula 1. 30 anos, Clube Você, tudo a ver. Tarantella, o molho refogado da Arisco. Melhor, impossível. Bom, nós temos 14 voltas para o final da corrida. Agora os pilotos vão completar a volta de número 47. A gente vai botar ordem na casa, vai ver como é que ficaram as posições. Herbert, Coulthard e Alesi já passaram, são os três primeiros. O Coulthard está 3 décimos atrás do Herbert. Quer dizer, vai dar outra vez o duelo Williams-Benetton. Com dois pilotos da casa, agora a torcida está dividida e com dois carros que são os segundos da equipe. O Herbert e o Coulthard, que nunca venceram uma corrida na vida, vão tentar de todo jeito conseguir alguma coisa. A vantagem do Herbert é que ele é inglês e o Coulthard é escocês. Então, em casa, a vantagem é um pouco melhor. E olha aí, ó, a Benetton ultrapassa o retardatário, Coulthard vai junto. A briga fica impressionante entre os dois. Alesi em terceiro, Blundell em quarto, Barrichello sobe para a 5ª posição e vai outra vez diminuindo a diferença dele para o Blundell. A diferença era de 12 quando eles voltaram do pit stop, a diferença está agora em 8,7. Barrichello na 5ª posição, olha o Coulthard tentando. Tentou colocar, não conseguiu. Fica uma briga espetacular entre a Benetton e a Williams aqui na Inglaterra. Primeiro foi com o Hill Schumacher. Hill se precipitou, tentou passar por onde não dava, bateu no Schumacher, os dois foram embora. Agora completando mais uma volta. Olha, muito importante essa briga aí, está emocionante mesmo. Olha, o Coulthard penalizado por 10 segundos por esse lance aqui agora. Ele foi tentar superar o Herbert no mesmo ponto em que tinham saído o carro do Hill e do Schumacher. Então havia bandeira amarela ainda, ele tirou o pé, mas já era tarde. No box, a movimentação de Luiz Fernando Lima. Essas confusões na pista alegraram muito, evidentemente, a Jordan, porque a falta ali de experiência do Damon Hill, que precipitou aquela situação, fez aqui no box a torcida do Rubinho Barrichello crescer muito, porque afinal ele passou agora a pontuar. Enquanto o pega na pista está pegando para valer e esquentando a temperatura, você imagina só no box da Williams e da Benetton o que vai acontecer quando o Damon Hill e o Schumacher chegarem lá. Nós vamos dar um pulinho lá para acompanhar. Agora um outro fenômeno importante nesse final de corrida. John Herbert. O Coulthard ultrapassa John Herbert, Luiz Fernando. Faz a manobra, ultrapassa o Herbert, assume a ponta. E agora vai ter que parar no box. O problema é que na pista ele passou o Herbert. Mas ele vai ter que parar no box. Ele tem uma penalidade de 10 segundos. Então fica a situação indefinida para o Coulthard, porque ele vai ter que parar. E o Coulthard está guiando do jeito que dá. Ele está fazendo a curva com tudo que tem direito. Agora você viu que ele fez a curva com o traçado errado e encostou de novo o Herbert. Luiz Fernando Lima, pode completar, por favor. O que pode ainda ser decisivo agora nesse final de corrida, Kleber, é que começa a chover. A equipe aqui da Jordan tirou os pneus secos, porque se houver mais uma parada imprevista, não será mais para trocar pneus secos, porque começa a cair uma linha e pode fazer a diferença agora nesse final de prova. A chuva que estava só garoando agora começa a cair um pouco mais forte em Silverstone, isso é muito instável, mas pode ainda influenciar bastante esse final de corrida. Portanto, um detalhe a mais para dar emoção para você nesse fim de prova. Nós estamos com 49 voltas, são 61 voltas. A classificação com Coulthard, Herbert, Alesi, Blundell, Barrichello e Panis. O Rubinho 7,5 atrás do Blundell. Você viu a torcida ligada ali no motorhome da equipe Jordan. E tem uma penalidade para o Coulthard. O negócio é o seguinte agora. Você viu a placa para o Coulthard, a placa dada pela equipe Williams de P1, quer dizer, primeira posição. Tem a penalidade que saiu aí e que a equipe deve estar recebendo agora o papelzinho da direção de prova. Agora eu vou lembrar a vocês tudo o que aconteceu no ano passado nesta corrida em que o Schumacher recebeu essa penalização, a equipe alegou que recebeu a informação tardia e de forma errada, o Schumacher não cumpriu, ele foi desclassificado depois disso, a Benetton entrou com um protesto e foi julgado na FIA, voltaram os pontos do Schumacher na corrida, quer dizer, tem todo esse precedente aí que pode dar muita confusão, sei lá qual vai ser a atitude da Williams agora em relação ao Coulthard, talvez siga a mesma coisa, talvez eles estejam neste momento discutindo
com a direção de prova se o Coulthard tem que cumprir ou não. O David Coulthard, que quando apareceu a penalidade de 10 segundos, apareceu o pit lane speeding, quer dizer, alta velocidade, mais rápido do que pode no box. Essa foi a punição imposta ao David Coulthard. Ele que está agora a 1.530 à frente do Herbert. O Herbert vem atrás. O Coulthard, com o carro mais justo, mais redondo, a gente vinha falando durante toda a prova, a Williams melhor do que a Benetton no fim de semana. O Coulthard tem mais braços que o Herbert, então foi para cima e menos afoito do que o Damon Hill, conseguiu a ultrapassagem. Está na primeira posição. Agora é esse trâmite aí legal, a comunicação da organização da prova para a equipe Williams e o Coulthard parar ou não. Mas olha, a equipe realmente recebeu a comunicação e já deu um sinal agora, já avisou por rádio e já deu um sinal para o Coulthard, realmente ele vai entrar para cumprir a penalização. Concordo com o Kleber quando ele diz que o Coulthard tem mais braço. Eu diria que ele tem mais potencial que o Herbert, porque o Herbert, durante uma carreira um pouco mais longa, não mostrou o que o Coulthard mostrou em pouco tempo, principalmente no seu tempo de Fórmula 3 e Fórmula 3000 e agora aparecendo na Fórmula 1, é claro que numa equipe como a Williams. Lá vai o Coulthard para o box. Mas, braço por braço e experiência vale muito e a experiência do Johnny Herbert é maior. O Coulthard tem 24 anos, o Herbert tem 31. O Coulthard brigou com o Rubinho nas categorias menores. Ele já tem uma pole na sua carreira. É claro que está numa equipe forte. Pela diferença que existe entre Herbert e Schumacher. É lógico que é uma diferença, essa aí, incomparável. Enquanto o Coulthard aí está cumprindo os seus 10 segundos. Essa é uma diferença incomparável. Mas um piloto que dirige o carro do campeão do mundo sempre se esperou de todos os pilotos da Benetton um pouco mais. E o Herbert também não conseguiu fazer esse pouco mais que se esperava. Fez melhor do que os outros, melhor do que estava fazendo o Leto, mas acabou não conseguindo também fazer muito em relação ao que se esperava da Benetton. E o Coulthard, nesse começo de carreira, tem apresentado bons resultados. Na pista ali ele conseguiu ultrapassar o Herbert. Agora com esse stop and go, ele perde posição. O Herbert fica na primeira colocação. A gente tem que esperar sempre passar todo mundo, completar mais uma volta, e aí sim nós vamos ter a noção exata de como é que tá, porque afinal de contas, o Rubinho está ali na expectativa. De repente, pelo tempo que perdeu o Coulthard, como é que volta, a gente vai ter que esperar todo mundo dar a volta para ver. O pessoal também aí no Alesi, que ocupa, teoricamente, a segunda posição. Na passagem é que a gente vai ter todos os tempos corrigidos. Olha aí, 51 voltas. Herbert, Alesi, Coulthard, Blundell, Barrichello e Panis. São os 6 primeiros, com o Rubinho outra vez marcando pontos na volta de número 52. E chegando no Blundell, são 2,5. 2 segundos e 5 décimos a diferença do Blundell para o Barrichello. Tá lembrado da outra vez? Foram 15 segundos, caiu para 12, para 9, para 8 e chegou a meio segundo. 30 anos, Globo e você, tudo a ver. Cheetos, o queijo que detona. 6,494 a vantagem de Herbert em relação a Alesi. Numa corrida das melhores. Uma corrida realmente com muitas alternativas. E o Rubinho vai chegando cada vez mais no Blundell. Você está aí vendo o carro do Blundell. E fique sabendo que o Rubinho está 1,4, tirou mais 1 segundo na volta anterior. Rubinho vai encostando. Blundell vai aí tocando sua McLaren. E esperto porque atrás dele, você está vendo na imagem que a Globo mostra para você, Rubinho Barrichello. Lá na frente já dá para ver o Blundell, tá ligado? 1,4 a vantagem de Blundell. Rubinho vai chegando. Eles estão 22,7 atrás do Coulthard, que voltou na terceira posição. Olha aí como o Rubinho vai brigar pela 4ª posição. A Benetton, que continua na liderança da prova, agora com o Johnny Herbert. Benetton, que vem com 4 vitórias na temporada do Schumacher, e agora vai poder comemorar a primeira vitória de Johnny Herbert na equipe e na carreira do Herbert. Benetton, que deve estar meio com a cabeça quente com a tentativa de ultrapassagem do Hill para cima do Schumacher.
que foi num momento inoportuno e acabou provocando um acidente e a saída de Schumacher e Hill, quando os dois estavam na ponta aqui no Grande Prêmio da Inglaterra. E se movimentando lá nos boxes agora, acompanhando o que rola na Benetton, Luiz Fernando Lima. A Benetton está de fato torcendo para que aconteça a vitória do Jamie Herbert. Agora, quanto ao Schumacher, ele não passou aqui pelos boxes, ele entrou direto no motorhome, muito irritado. O comentário dele foi só um: o que eu tenho a dizer sobre o Damon Hill não pode ser dito para a televisão, não pode ser dito para um grande público, não pode ser dito em público. Foi só isso que ele falou. E aí você está de novo no carro do Rubinho. E o Rubinho vai diminuindo ainda mais a diferença. Menos de 1 segundo a vantagem de Blundell em relação a Rubinho. 0,9. 0,9 a diferença. Rubinho vai tirando volta a volta. Vai encostando em Mark Blundell. Vai partindo para brigar efetivamente pela 4ª posição no Grande Prêmio da Inglaterra. Olha como ele vai encostando. E ele vai fazendo mais uma boa volta. Nós estamos na volta 53. Eles vão partindo para completar a volta de número 54. E você deu para perceber no visual como o Rubinho vai chegando no Blundell. Você deve partir para a volta de número 55, já com uma diferença ainda menor de Mark Blundell para Rubinho Barrichello. Herbert, Alesi e Coulthard são os 3 primeiros. Blundell em 4º, Rubinho em 5º, Olivier Panis em 6º. Num Grande Prêmio da Inglaterra cheio de emoções, com muitas alternativas. E agora com o Jean Alesi tentando encostar no John Herbert. Ele tem uma diferença muito grande ainda, 6,1. Mas você viu que já deu para ver ali, quando o Herbert terminava a reta, o Alesi apontando. Vai tentar chegar também o Alesi. E o Rubinho, eles completam a volta. Diminuiu mais 1/10 a diferença, 0,8. O Rubinho diminui ainda mais a sua diferença em relação a Blundell. Herbert, Alesi, Coulthard, Blundell, Barrichello. Os pilotos que estão na volta de número 54. O Rubinho mostrando mais uma vez toda a sua recuperação. E aí o Michael Schumacher, que sai do motorhome, já tirou o macacão. Vai conversar ali com a imprensa alemã. Como disse o Luiz Fernando, só agora ele vai conseguir falar alguma coisa que possa ser ouvido pelo grande público. E você vai com o Rubinho Barrichello se aproximando cada vez mais de Blundell. Entrando firme na curva, Rubinho com o motor novo da equipe Peugeot, da equipe Jordan, equipado com o motor Peugeot, vai conseguindo chegar no Mercedes de Blundell. E olha como fica colado o Rubinho Barrichello em Mark Blundell. É curioso como as coisas se repetem na Fórmula 1, né? A briga do Rubinho no final da corrida de Silverstone é sempre contra uma McLaren. No ano passado foi contra o Mika Häkkinen e eles acabaram se tocando na última curva. Os dois cruzaram a linha de chegada aqui em 4º e 5º lugares. Agora se repete a briga com um agravante. Tem aí a briga que envolve Jordan e McLaren rivais, que lutam para ver quem é a 4ª equipe da Fórmula 1. O motor Peugeot da Jordan e o motor Mercedes da McLaren. A McLaren usava a Peugeot até o ano passado, dispensou a Peugeot para usar a Mercedes. Quer dizer, tem todos esses componentes aí de rivalidade envolvidos nessa briga nas últimas voltas. 30 anos, Globo e você, tudo a ver. Skol, o sabor da gente. Nós estamos na volta de número 55, são 61 voltas no Grande Prêmio da Inglaterra. Rubinho Barrichello encostou de vez, está meio segundo no cronômetro, 511 milésimos atrás de Blundell. E ele está retardando um pouco a freada para chegar no Blundell. Você vê que o Blundell, quando entra na curva, o Rubinho dá uma encostada. E aí vai tentar a ultrapassagem. Já colocou para a direita, vai mostrando o carro no retrovisor de Blundell. Fica na pressão. Rubinho Barrichello em cima de Mark Blundell. Vai tentando levar a sua Jordan para a 4ª posição. Está colado em Mark Blundell, procurando o momento ideal, sem precipitação, para fazer a manobra de ultrapassagem. Kleber, é exatamente o que você falou. O Rubinho retardando a freada. Agora o Blundell, para se defender, ele tá antecipando a tomada, o tangenciamento. Então ele não deixa espaço para o Rubinho. O Rubinho tem que tirar o pé. E agora há pouco teve até que frear para não bater. Exatamente, você vê como ele encosta, e aí o Blundell faz o traçado usando tudo que ele tem direito de pista, então não deixa o espaço para o Rubinho colocar o carro, para não colocar o carro sob o risco de os dois se tocarem
e ficar pior ainda a situação. Rasgando a reta dos boxes, Blundell e Rubinho, com 5 voltas para o final do Grande Prêmio da Inglaterra. O duelo fica com Rubens Barrichello e Mark Blundell, valendo a 4ª posição. Rubinho vai se aproximando, tirou por 2 vezes 15 segundos de diferença que a McLaren de Blundell tinha em relação à sua Jordan. Encostou de novo. Aí os primeiros colocados, Herbert, Alesi e Coulthard, Blundell, Barrichello. A 6ª posição é do Panis, que passa nesse instante. Lá na